Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em alguns trechos de Sexo e Destino. É uma obra bem densa, né? Psicografada pelo Chico Xavier, atribuída ao espírito André Luiz. Isso mesmo. E é apresentada assim como uma biografia de grupo, baseada em fatos reais, embora com nomes trocados, claro. Exato. E o foco é tentar entender essas relações humanas, né? Como elas continuam, se complicam depois da vida física. Uma jornada além do túmulo, basicamente. Essa é a proposta central, né? Que a vida não acaba ali. O túmulo seria mais uma transição. A gente leva a bagagem espiritual. Os afetos, os conflitos também, né? Os aprendizados, tudo isso vai junto e meio que define o próximo passo, digamos assim. Exatamente. O palco da vida se expande, né? A gente larga o corpo físico, mas a essência, quem a gente é, continua. E aí entra a reencarnação. Ah, sim, a reencarnação. É, que no livro aparece não como castigo, mas como uma ferramenta mesmo, sabe? Para reajuste, para evolução, principalmente nas relações. E tem exemplos fortes disso no livro, né? A história do Pedro Neves, por exemplo. Um espírito que tenta ajudar, mas sofre vendo a família aqui. Isso. Ele era dedicado, mas fica abalado. A esposa dele aqui na Terra se volta para o materialismo depois que ele morre, os filhos se afastam. Mostra bem essa conexão que não se quebra fácil, né? A dor da família parece que atravessa os planos. Com certeza, atravessa. E o fascinante é como o livro descreve essa interação. O Neves tentando ajudar a filha, Beatriz. E aí ele flagra o genro Nemésio em adultério, né? Com a enfermeira Marina, uma situação bem delicada. Muito. E E aí entram os benfeitores espirituais, tipo o irmão Félix. E a análise deles é interessante porque não é só o ato, sabe? como assim? Eles olham o quadro todo, o estado espiritual, mental dos envolvidos, a saúde do Nemésio, que já não estava boa, a situação emocional da Marina, que também era complexa. Falando em complexidade, a família da Marina. Puxa, é um nó de dramas, né? O pai Cláudio, Sim, o Cláudio lutando contra o alcoolismo e ainda com influências espirituais negativas bem pesadas. O livro fala em obsessão, até vampirismo. vampirismo espiritual. Uma influência que drina energia, né? E ainda tem a Marita, a filha adotiva. Ah, Marita, a história dela é muito tocante. Aquele sentimento de não pertencer, sabe? A busca por afeto. A paixão pelo Gilberto, que tá com a Marina. Exato. E para complicar, a atração inadequada que ela percebe vindo do pai adotivo, Cláudio. É uma teia de fatores psicológicos e espirituais muito intensa. Então, essa ideia de obsessão, de espíritos influenciando a gente aqui, é bem central na obra. O Cláudio e o tal do Moreira, o acompanhante espiritual negativo dele. É um exemplo claro. Mas olha que interessante, o livro também mostra a virada, a transformação. Depois da tragédia com Marita, né? O acidente dela que, na verdade, foi uma tentativa de suicídio. Isso. Aquilo causa um remorso tão profundo no Cláudio que ele muda, busca a espiritualidade, vira o jogo. E isso levanta uma questão importante sobre responsabilidade, né? Mesmo com influência, existe o livre-arbítrio e a chance de redenção. Exatamente, a possibilidade de mudar o rumo, de se redimir. O livro aponta muito para isso. O texto fala até de uma instituição lá no plano espiritual, Almas Irmãs. O que seria isso? É apresentada como um lugar de reeducação, sabe? Para espíritos com desequilíbrios, principalmente ligados a relacionamentos, sexo, afetividade. Preparando para novas reencarnações, imagino. Isso. A ideia é que esses espíritos possam voltar mais equilibrados. Mostra uma visão de justiça divina que não é só punitiva, mas reabilitadora. As ações geram débitos e créditos, como eles chamam metaforicamente, né? E isso direciona as experiências futuras. Relações são campo de aprendizado, E tudo isso, então, está amarrado com a ideia de vidas passadas. de laços kármicos. Morreto. A narrativa sugere fortemente isso, que os dramas do Nemésio, do Cláudio, da Marina, da Marita, da Beatriz, Não começaram agora. sim, estariam ligados por fios de outras vidas, revivendo conflitos, mas também tendo novas chances de reconciliação, de aprender. Tipo a reencarnação final da Marita, né? Que volta junto com o Félix na nova família da Marina com o Gilberto. Fechando um ciclo, talvez.
Exatamente. Aponta para essa continuidade, para essa busca de resolver pendências antigas através das vidas. Uau! É. É muita coisa para a gente refletir, né? Essa persistência dos laços, as influências que a gente nem sempre percebe, e pensar que nossas relações de hoje podem ser ecos de histórias bem antigas. De fato, a leitura deixa a gente pensando até que ponto as nossas afinidades, as nossas dificuldades hoje podem ser reflexos dessas histórias passadas. É uma pergunta forte. E mais importante ainda, como a gente pode usar o presente, as nossas ações agora, para construir um futuro diferente. Um futuro mais harmonioso, né? Para nós e para quem está ligado a nós, aqui ou do outro lado. Uma reflexão e tanto para levar. Com ela, então, a gente encerra essa conversa sobre os trechos de Sexo e Destino. Até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.